Oi, gente, tudo bom? Na aula de hoje, a gente vai começar fazendo uma revisão das últimas aulas que tiveram, mas quem quiser revisar melhor tem os vídeos delas também. Isso aqui vai ser mais rápido. Só lembrando um pouco da estrutura do HTML. Então, tem várias coisas que você pode usar no HTML, pode usar título, head, body, mas é sempre importante lembrar que você precisa abrir e depois fechar. Então, aqui, por exemplo, você está abrindo o HTML aqui e está usando a barra para fechar. CSS são esses blocos aqui, que a gente vai definindo os estilos que um bloco de HTML vai ter. Então, aqui, por exemplo, o link ele tem o estilo do style sheet e o style sheet seria esse. Começando no JavaScript, a gente aprendeu primeiro como colocar um texto na tela. Então, você escreve console log, abre parênteses e coloca o que você quer mostrar na tela no terminal. Então, aqui nesse caso seria Olá Mundo. Como é um texto, tem que lembrar de colocar ele entre aspas. E as variáveis também, que a gente declara escrevendo no let e o nome da variável é igual a o valor que a gente quer dar para ela. Que pode ser um número, pode ser uma string, pode ser uma operação, pode ser qualquer coisa. As condicionais, a gente usa if para verificar se uma condição é verdadeira. Então, no caso, a gente precisa escrever if e passar dentro uma operação. Nesse caso aqui é uma operação de igualdade, onde a gente verifica se o número 1 é igual ao número 2. Como os dois são 10, ela é verdadeira. Se é verdadeiro, então ele vai fazer a ação que está dentro do bloco de código, que seria o que está dentro dessa chave. Se não é verdadeiro, ele passa para a próxima. Então, nesse caso, 10 igual a 10, ele faria o console log de os números são iguais. Seria mostrado na tela os números são iguais. Se aqui fosse, por exemplo, 10 e 9, então aqui seria falso, ele passaria para o else, os números não são iguais. A gente não precisa usar só a igualdade, pode ser qualquer operação. Então aqui a gente usa o maior e verifica. Número 1, que é 5, é maior do que o número 2, que é 10. 5 é maior do que 10? Não. Então a gente vai pular isso aqui, porque é falso, e vai mostrar na tela o segundo número é maior. Falando mais dos operadores condicionais, que podem ser usados tanto no if, mas para as outras coisas também. A gente tem os mais básicos aqui, que é o maior que, então o valor da esquerda teria que ser maior do que o valor da direita. O menor que, onde o valor da esquerda é menor do que o valor da direita. O maior igual, que o valor da esquerda é maior ou igual ao da direita. Então, por exemplo, se aqui tem um 10 e aqui tem um 9, é verdadeiro, porque o 10 é maior do que o 9. Mas se aqui tem um 10 e aqui tem um 10, também é verdadeiro, porque o 10 é igual a 10. O menor ou igual, ele é a mesma coisa, só que é o contrário. Então, o da esquerda seria menor. Igual é igual, então, tipo, 10 igual a 10 seria verdadeiro, 10 igual a 9 seria falso. E o diferente é quando cada lado basta ser diferente de cada lado, independente de ser maior ou menor. A gente também tem o operador e, onde você pode passar várias condições diferentes, e ele é verdadeiro se todas as condições forem diferentes, forem satisfeitas, desculpa. Então, por exemplo, aqui o número 1 é maior do que 10? Sim, porque 20 é maior do que 10. E o número 1 é menor do que 30? Sim, porque 20 é menor do que 30. Nesse caso, ele é verdadeiro. Mas se aqui, por exemplo, tivesse número 1 é maior do que 25, aí seria falso. E aí não importa se esse aqui é verdadeiro ou falso, porque precisa que todas as condições sejam verdadeiras para que o if seja verdade, por exemplo. No ou, basta que uma condição seja verdadeira. Então, se gosto é igual a dormir ou gosto é igual a jogar, ele dá console log pessoa legal. Nesse caso, o gosto é igual a jogar. Então, vai dar console log pessoa legal porque satisfez uma das condições. Não tem problema que ele não seja igual a dormir. E se aqui fosse gosto igual a dormir, ele também satisfaria. Mas se fosse gosto igual a comer, aí seria falso, porque não é nenhuma dessas duas.
A gente também tem o operador não, que ele nega o que vem depois. Então aqui, por exemplo, gosto de futebol é igual a true. Então aqui, se é falso que eu não gosto que eu gosto de futebol, então ele vai imprimir eu não gosto de futebol. Nesse caso, a pessoa gosta de futebol. Então, isso aqui é verdadeiro. Então tá errado, ele não vai imprimir isso. Mas se, por exemplo, aqui tivesse Let gosta de futebol igual a false, aí aqui seria if estou negando que gosto de futebol, seria verdadeiro. Então ele iria imprimir eu não gosto de futebol. A gente também tem as estruturas de repetição. A gente tem o for e o while. As repetições de loop, basicamente, elas são repetidas até que a condição se torne falsa, e aí ele passa para o próximo pedaço de código. For, ele recebe 3 parâmetros. Então, ele recebe uma variável que ela vai ser mudada para que não fique em um loop infinito esse código. Ele recebe uma variável que vai ser a condição. Então, toda vez que ele entra nesse for, ele tem que verificar se a condição é ainda verdadeira. E se for falsa, ele para de executar o for. E ele recebe um parâmetro que é o que vai acontecer com essa variável inicial. Então, aqui no caso, ela está incrementando, porque i++ significa que você vai fazer mais 1 no valor de i toda vez que ele terminar esse for. Então, nesse for, por exemplo, o i começa com 1, ele vai até i ser menor ou igual a 10 e ele incrementa toda vez. Então, o primeiro console log, ele vai imprimir 1. Aí acabou, ele volta, porque o i ainda é menor ou igual a 10, e agora ele é igual a 2, porque ele incrementou. Imprime 2 agora, que é o valor de i, incrementa, o 2 passa a ser 3. Ainda é menor ou igual a 10, beleza, imprime 3 e vai fazendo assim. E aí, quando o i for 9, por exemplo, ainda vai ser menor, quando ele for 10, ainda vai ser menor ou igual a 10, vai imprimir o 10, vai incrementar, e aí o i passa a ser 11. Então, acabou essa linha de código. Ele vai passar pro resto do código, porque essa condição não vai mais ser verdadeira. O while, ele é semelhante, mas a estrutura é diferente. Então, você tem que ter uma variável de fora do while, e o while, ele só vai verificar se essa sua variável está atendendo certa condição. Então, aqui, por exemplo, ele verifica o i, que já é o que existe, e verifica se ele é menor ou igual a 10. E aí, dentro do seu código, você pode fazer o que você quiser. Então, nesse caso, ele está imprimindo o i na tela e está incrementando. Então, o resultado vai ser semelhante ao for. Mas aqui ele poderia fazer outra coisa. Ele poderia executar uma função e não necessariamente incrementar. E aí, nesse caso, a mesma coisa. O i é 1. Você verifica que ele é menor ou igual a 10. Tá certo. Aí ele imprime o i, então vai ser console log 1. E o i passa a ser 2. Ele volta aqui no while porque ainda é menor ou igual a 10. E aí continua até o i ser igual a 11. E daí ele para de entrar no while e passa para o resto do código. As strings, o próximo tópico strings, elas são variáveis que servem para armazenar textos. Então, para você fazer uma string, você tem que escrever o seu texto entre aspas, como está aqui, por exemplo. E você pode armazenar ele na variável, e aí, em vez de você fazer console log, abre parênteses, entre aspas, Carolina, aqui você pode fazer só o text direto, porque já está sendo armazenado na variável. Se você quiser fazer um console log misturando uma variável que armazena uma string e um texto que você está digitando na hora, como é o caso aqui embaixo, você precisa lembrar que, em vez de só colocar tudo entre aspas, precisa começar com crase e vai escrever no seu texto, e quando você quiser colocar uma variável, você precisa colocar cifrão, abrir chaves, o nome da sua variável e fechar chaves. E o final do texto você tem que fechar com crase também. As strings, elas têm vários métodos, e esses aqui eles podem ser achados no site W3Schools, de escola, mas a gente vai explicar um pouquinho dos mais básicos também. Aqui tem o length, que é um dos mais comuns. Ele pega o tamanho da sua string. Então, text
é uma palavra de 4 letras. Não uma palavra, né? Mas é uma string de 4 letras. Então, ele está imprimindo o text length, que é igual a 4. Esse aqui a gente tem o to uppercase e o to lowercase. O uppercase serve para ele pegar a sua string e colocar todas as letras em maiúsculas. Então, aqui o Hello World não está tudo maiúsculo, mas quando você transforma a sua string com to uppercase, ele vira tudo maiúsculo. E aí, no caso, ele está armazenando a sua string original em outra variável. Aqui é a mesma coisa, mas ao contrário. Ele coloca tudo em minúsculo. A gente também tem o repeat, que é para repetir a mesma string várias vezes. Então, aqui, como foi passado para repetir 4, ele repetiu o oi 1, 2, 3, 4 vezes. A gente também pode fazer com strings o que a gente faz com vetores, que vai ser explicado depois, na verdade. Mas, por exemplo, você pode usar o for para percorrer uma palavra. O que seria percorrer uma string? Desculpa. Uma string. Cada uma dessas letras é como se fosse um bloquinho preenchido. Então, você começa no 0, porque na programação você costuma começar no 0. E o bloco 0 é a primeira letra, o bloco 1 é a segunda letra, e assim vai. Então, o que esse for faria? Ele imprimiria B, A, N, A, N, A. Como eu falei dos vetores, a gente teve o tópico de array também, que é a mesma coisa que vetor. O vetor, você pode armazenar várias coisas dentro dele. No caso da string, você estava armazenando uma letra. Mas aqui você pode armazenar várias coisas. Então, por exemplo, frutas é o meu vetor e eu estou armazenando maçã, banana e uva. Então, é como se fosse um conjunto de frutas e dentro desse meu conjunto tem a maçã, a banana e a uva. Então, se eu dou um console log frutas, ele vai me mostrar todas as frutas que tem nesse conjunto. E como é que eu acesso os itens? Do mesmo jeito que eu percorro uma string. Começa no 0, e aí ele vai percorrendo cada bloquinho. E os blocos são separados por vírgula. Então, o console log fruta 0 imprime o primeiro, porque sempre começa no 0, imprime a maçã. Aí o 1 é o segundo, que é a banana. O 2 é o terceiro, que é a uva. O que acontece se você tenta imprimir um que não existe? Ele vai mostrar um undefined, porque aqui não tem nada para ele mostrar. Também tem um monte de método, os arrays. A gente pode encontrar no mesmo site, W3Schools. E aqui tem um dos principais. O length é semelhante à string. Em vez de você contar as letras, você vai contar os objetos desse array. Então, a gente tem a maçã, tem a banana, tem a uva. Quantas frutas são? 3. Então, o length é igual a 3. E a gente também tem o push, que serve para você colocar um item no final do seu array. Então, aqui antes eu tinha maçã, banana, uva. Se eu dou um push, o morango vai para o final da lista. Então, ele passaria a ser maçã, banana, uva e morango. Nesse exemplo aqui, a gente imprime o length depois que fez o push do morango e por causa disso passa a ser 4, porque agora tem uma fruta a mais. A gente tem o pop também, que é o contrário do push. Então, se o push coloca no final da lista, o pop ele vai tirar do final da lista. Então, aqui qual que é o último item? É o abacaxi. Então, se você dá um pop, o vetor para de ter o abacaxi. Então, aqui quando você dá um console log em frutas, ele não tem mais o abacaxi e o tamanho diminui em 1. A gente também tem o OneShift, que é para colocar o item na lista, mas ao contrário do push, o OneShift ele vem no começo. Então, o que você faz é pegar o seu vetor e aumentar o índice de todos os itens. Então, se a maçã era o 0, ele vai passar a ser 1, e o morango vai passar a ser o 0, porque o morango entrou no começo. Então, aqui ficaria morango, maçã, banana, uva, e o índice ficaria 0, 1, 2, 3. E o length aumenta, porque entrou um item a mais. O shift é o OneShift ao contrário, então em vez dele colocar, ele tira. Então, se você fizer um shift nesse vetor que maçã é o primeiro, o maçã vai sair. Como o maçã saiu, o índice passa a começar no banana. Então, o banana vai ser o 0 e o uva vai ser o 1. Para percorrer um array é a mesma coisa. Você começa no índice 0 e vai aumentando o seu índice.
Então aqui seria console log maçã, depois console log banana, depois console log uva. A gente também tem os objetos, que são uma forma de organizar os dados, onde cada objeto tem uma propriedade. Então, por exemplo, você tem a pessoa Maria. Em vez de você criar uma variável chamada nome Maria, uma variável chamada idade Maria, uma variável chamada profissão Maria, que ficaria meio bagunçado, ficaria difícil de encontrar no código, você pode criar um objeto chamado pessoa, e esse objeto pode receber as características da Maria. Então ele recebe nome, idade, profissão. E aí, se você quiser mudar a idade da Maria, é só vir aqui e trocar. Se quiser mudar o nome, é só vir aqui e trocar. E o objeto ele também recebe qualquer tipo de variável. Então pode ser uma string, pode ser um número. Se você quisesse passar um booleano, poderia também. E aí, para você mostrar na tela uma característica desse objeto, um dado desse objeto, você faz o nome do objeto, que nesse caso seria pessoa, ponto, o nome do atributo, que nesse caso seria o nome. Então, o que você vai imprimir aqui? Maria, porque é o nome da pessoa. Você também pode fazer de outro jeito, e aí não muda em nada, é só um jeito diferente de escrever, que é o nome do objeto, então pessoa, abre colchete, abre aspas e o nome do atributo, fecha aspas, fecha colchete. Esses dois métodos são a mesma coisa, mas escrito de jeito diferente. Então aqui você poderia fazer pessoa.idade e seria 25 também. A gente pode mudar um atributo, a gente pode mudar uma propriedade depois que ela já foi declarada pela primeira vez, escrevendo o nome da propriedade e o valor novo dele. Então aqui, por exemplo, a gente está declarando a pessoa com idade 25. Mas depois que foi declarado, a gente está falando, não, pessoa.idade é igual a 26. Então, pessoa.idade passa a ser 26. E se você vier aqui depois no código, sem trocar a ordem das linhas, e colocar 27 aqui, por exemplo, vai continuar sendo 26, porque está vindo depois da declaração do objeto, o que conta é a linha que vem depois. Ele vai rodar de novo, no caso. Então, aqui no console log, quando você tenta mostrar a idade, em vez de mostrar 25, que foi o primeiro valor atribuído, ele vai mostrar 26, porque ele reatribuiu o valor de idade. Agora, para a parte 2 da nossa aula, vai ser explicado funções. O que são as funções? Uma função é um bloco de código que executa uma tarefa específica, e ele pode ser reutilizável. Então, por que eu usaria uma função? Quando eu quero executar uma tarefa várias vezes, por exemplo, e em vez de toda vez eu escrever como essa tarefa vai ser feita, eu declaro uma função e eu só chamo essa função. A estrutura de uma função, a gente começa declarando function, para mostrar que é uma função, o nome dela, ou não, mas eu vou explicar isso depois, e precisa passar os parâmetros. O que são os parâmetros? Os parâmetros são valores que vêm de fora da função. Então, você precisa, toda vez que chamar uma função, você precisa dizer quais são esses parâmetros. E ela tem o bloco de código, que pode fazer qualquer coisa, pode executar qualquer tarefa. Ela pode ou não ter um retorno, que seria, nesse caso, return alguma coisa. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a função somar, que recebe A e B, e o retorno é A mais B. Então, o que seria o retorno nesse caso? Seria o resultado da soma. Se nessa função ela está recebendo os parâmetros 3 mais 5, então 3 seria o A e 5 seria o B, o return é 3 mais 5, que é igual a 8. Quando você faz o console log de uma função, ele mostra na tela o retorno dela. Então, nesse caso aqui, você armazenou o retorno no resultado, porque somar passando parâmetros específicos nada mais é do que igual ao retorno dessa função. E aí você imprimiu a variável que armazenou essa função. Então, se return 3 mais 5 é igual a 8 e a variável resultado é igual a somar 3 mais 5, então o resultado vai ser igual ao return, 8. Uma função pode não ter retorno também. Então, no caso dessa função, ela tem
ela tem o nome da função, ela não passa os parâmetros, mas ela poderia passar, isso não tem nada a ver com o return, e ela executa uma tarefa. A tarefa dessa aqui, no caso, é mostrar na tela Olá Mundo. Então, se você chama a função, sem armazenar no resultado nem nada, apenas chamando a função, escrevendo o nome dela de novo, ela é executada. Se essa função é executada, ela está mostrando na tela Olá Mundo. Então, o que acontece na saída? Mostra Olá Mundo. A gente também pode não nomear a nossa função, mas armazenar ela em uma variável. Então, por exemplo, aqui a gente tem a variável multiplicar, e essa variável é igual à função que recebe os parâmetros A e B e faz uma coisa. Nesse caso, ela está multiplicando A vezes B. Então, repara que a função em si não tem nome. O que tem nome é a variável que está armazenando essa função. E nesse caso é a mesma coisa. Se eu quero imprimir o valor da variável multiplicar e a multiplicar é igual à função que multiplica 2 vezes 3, o resultado vai ser 6. Aqui a gente tem um exercício, e aí vocês podem usar o compilador online que é usado em todas as aulas, e eu vou mostrar como fica o código também. Então, esse exercício aqui. Faça uma função que receba 2 parâmetros e subtraia o segundo do primeiro. Ela deverá imprimir se o resultado for positivo, negativo ou zero. E aí a dica é que vocês podem usar condicional. Mas o que essa função quer? Você recebe 2 parâmetros, que seriam 2 números. E aí, vamos supor que você recebe 3 e 2. Você precisa subtrair o segundo do primeiro. Então, você vai fazer 3 menos 2. Ela deverá imprimir se o resultado for positivo, negativo ou zero. No caso de 3 menos 2, seria 1, então imprimiria positivo. E aí, nos outros casos, teria que imprimir negativo ou zero. Faça uma função que receba um número como parâmetro e printe a tabuada desse número e a soma de todos os valores dessa tabuada. Dica: deverá usar for. Então, o que essa função quer? Ela quer que você receba um número e printe a tabuada desse número de 1 a 10. Então, nesse caso aqui, se você enviasse como parâmetro o número 2, você precisaria imprimir 2 vezes 1, você precisaria imprimir, no caso, o resultado, que é 2. Aí você precisaria fazer 2 vezes 2, imprimir o resultado, que é 4. E assim por diante até chegar em 20. Mas você também precisa fazer a soma de todos os valores dessa tabuada. Então, você precisaria, enquanto imprime o resultado da tabuada, ir somando todos os valores. Então, 2, mais 4, mais 6, mais 8, mais 10, mais 12, mais 14, mais 16, mais 18, mais 20. E no final, mostrar o resultado dessa soma.